Olá, boa tarde. Considerando esse momento de necessidade do estudo à distância, nós achamos que seria interessante a discussão de determinados pontos mais recorrentes das provas de vestibular, das provas do Enem, por exemplo. E selecionamos exatamente do Enem de 2019 três questões que nos pareceram bastante interessantes, porque, entre outras vantagens, essas questões pegam temas, pegam conteúdos bastante comuns nas provas de vestibular, no Enem, ao longo do tempo. Então, essas questões nos pareceram bastante oportunas. Como é que nós pretendemos fazer? Nós faremos a leitura das três questões e, na sequência, faremos também a leitura do gabarito. Após a leitura da questão e do gabarito, nós iremos destacar e discutir, comentar, analisar os tópicos, não é? Os pontos do conteúdo de geografia que aparecem e que naquela questão e que são determinantes para a questão possa ser bem resolvida, para a questão possa ter uma solução satisfatória. Então é isso que nós faremos. Vamos pegar a primeira questão para que nós comecemos então a dar esse tratamento que a gente acabou de destacar agora, tá certo? A primeira questão é a questão número 59, repetindo, do Enem de 2019, a prova da parte de Ciências Humanas, com enfoque na geografia. Ela apresenta um desenho como ponto de partida da questão, onde fica destacado o globo terrestre com uma única massa continental. Então, o desenho do globo terrestre e nele uma única massa continental, reunindo aqueles que seriam hoje conhecidos, os 6 continentes hoje conhecidos. Então, a questão, um desenho do globo e com uma única massa continental representando os continentes conhecidos. O enunciado da questão diz o seguinte: a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do ou da. E aí segue-se as alternativas. Vou repetir o enunciado, ele é curtinho. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do, da, e vem as alternativas. A letra A, ciclo hidrológico. Então, seria decorrência da estabilidade do ciclo hidrológico? No fundo, é isso que eles estão perguntando. B, processo erosivo. Estabilidade do processo erosivo. C, estrutura geológica. Estabilidade da estrutura geológica. D, índice pluviométrico. Então, essa única massa continental representada no desenho que abre a questão estaria relacionada com a estabilidade do índice pluviométrico. E, finalmente, a alternativa é estabilidade da pressão atmosférica. Então, as alternativas são A, ciclo hidrológico, B, processo erosivo, C, estrutura geológica, D de dado, índice pluviométrico e letra E, pressão atmosférica. O gabarito aqui é a letra C, estrutura geológica. Esse conteúdo é um conteúdo cujo domínio
não é complicado, é um conteúdo que é trabalhado naturalmente nas séries do ensino médio, na disciplina de geografia, e o que é esperado, o que se imagina que seja o conhecimento, o domínio do conhecimento do candidato para acertar essa questão envolve os seguintes tópicos, que eu vou destacar e comentar. Teoria da deriva continental, Pangeia e Pantalassa, instabilidade geológica, placas tectônicas e crosta terrestre e manto superior. Por que isso? Ora, porque o que se sabe é que a crosta terrestre, essa camada mais superficial do planeta, na verdade é constituída, está dividida em 6 grandes blocos, 6 grandes placas, além de outras de menor importância, e essas placas repousam sobre o manto superior, que é aquela camada do magma em contato com a crosta. Magma, nós sabemos bem, é um material, é uma camada marcada pela instabilidade decorrente da alta temperatura, da pressão permanente do interior sobre a superfície. A ideia de que os continentes, como eles se apresentam hoje, os 6 continentes conhecidos, pudessem ter constituído, num passado remoto, uma única massa continental, como trata a questão, era uma concepção, de certa forma, que já se conhecia. E essa discussão ela tinha por base, principalmente, o desenho das costas dos continentes. Então, por exemplo, é de se observar com facilidade a coincidência entre a costa da América do Sul, a costa atlântica da América do Sul, e a costa oeste da África, a costa atlântica da África. Não é um exercício de imaginação difícil perceber que há ali um encaixe bastante considerável entre esses 2 recortes. Mas, com o tempo, essa que era uma questão de observação relativamente simples, com o tempo essa concepção ganhou o reforço dos estudiosos, com destaque para Wegener, Alfred Wegener, um alemão, que no início do século passado foi um pouco além e procurou teorizar, procurou embasar essa concepção de uma única massa continental que, ao largo do tempo geológico, teria se fraturado. A concepção, de fato, ganhou um caráter científico mais sólido, mas ainda assim não suficiente. No início do século passado, Wegener vai ainda enfrentar algumas barreiras, a principal delas, questionando a origem do fenômeno. Que tipo de força seria essa capaz de fazer derivar, capaz de fazer ou de provocar o movimento dos continentes até então reunidos numa única massa? E as ideias de Wegener, elas ainda encontrarão essa resistência até que, em meados do século passado, ao final da Segunda Guerra, aproximadamente, o avanço científico de pesquisa em solo submarino, os sonares, eles vão confirmar
aí já através de material coletado, de observação direta, a expansão do solo submarino. Então, vinha ali a comprovação de que, sim, as placas, elas realmente estavam em processo de afastamento, e isso dava o desfecho para aquela concepção da chamada deriva continental. Quando destaquei a questão, apontei alguns outros itens, só para que eles não fiquem sem comentário. Por exemplo, falei de Pangeia e de Pantalassa. É porque, na verdade, são duas expressões que eram utilizadas para designar esse único bloco continental. Agora eu estou me referindo a Pangeia, a expressão Pangeia. Pan de todo, né? E Geia de terra. E Pantalassa seria o único oceano que envolveria essa única massa continental. Então, Pangeia e Pantalassa são duas expressões que poderiam surgir nessa questão ou numa outra questão assemelhada a essa. Então é interessante nós ficarmos atentos a essa possibilidade. Instabilidade geológica eu destaquei porque é exatamente isso que ajuda a compreender o fenômeno. O planeta não é marcado pela estabilidade que aparece no enunciado da questão, mas, ao contrário, pela instabilidade. Então, por isso ele coloca na questão a assertiva de forma condicional. Repare, a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível, caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Então, é exatamente porque não é estável, é instável. Placas tectônicas foi outro ponto que a gente destacou, mas também já falamos sobre isso, não é? A existência do fraturamento da crosta terrestre, e, num primeiro momento, com destaque de 6 grandes placas, além de outras secundárias, são as chamadas placas tectônicas. E o outro item que eu tinha destacado, mas também já entrou na nossa conversa, a questão da crosta terrestre, essa casquinha, não é? Vamos chamar assim, essa camada mais superficial do planeta, e a sua cama, o manto superior. Manto constituído, marcado por essa instabilidade a que nós também já tínhamos nos referido. Tá bem? Então, essa é a questão 59 do Enem de 2019. Tomara que a gente andou conversando possa ajudá-los no futuro.